Foi nesse sentido que eu montei esse tema que também está de grande repercussão, várias campanhas. E quando eu falo que o tema tem que ser debatido, não é porque eu acho que ele que é menos ou mais importante, não. Tem campanhas somando aí, acho que metrô, CPTM, essa própria casa também somou a campanha contra o abuso sexual nos transportes coletivos. E como educador e como advogado, que eu trago a ideia de trazer esse assunto hoje é alguns conceitos para que vocês possam ter a própria convicção, né? Vocês ocupam, a maioria dos senhores são advogados, são estudantes de direito, ocupam os bancos acadêmicos e precisa ter conhecimento técnico para ter a própria convicção, não ficar preso a muitos comentários midiáticos, muitas vezes eles podem, infelizmente, ser tendenciosos, né? Muito bem, então vamos seguindo, o que a gente vai tratar aqui hoje, né? A gente vai falar um pouquinho do que seria dignidade sexual, conceito de abuso sexual, o que seria crime, o que seria contravenção penal, né? Eu trago um pouco de conceito do que é a falta de educação, a gente vai falar sobre isso também, que não pode ser confundida com a prática, né, dessas ações. Alguma conduta importante também, né, que são verificadas nos transportes coletivos e a gente vai debater sobre elas. Quais sejam? A masturbação, a ejaculação em mulheres com ou sem contato físico, inclusive segurando-as e impossibilitando a sua manifestação, a exposição do pênis, né, o órgão genital masculino com esfregões nas mulheres, a palpar órgãos femininos. Se vocês verificarem aqui, são todas aquelas condutas verificadas ou não na mídia em que normalmente as mulheres são vítimas. E a ideia desse encontro é verificar justamente em que, se isso é crime, ou se isso é uma contravenção penal, ou ainda, dependendo da conduta, é uma mera falta de educação. Então, a ideia desse encontro é desmistificar ou trazer alguns conceitos para que vocês mesmos façam essa avaliação. Porque a gente não pode esquecer que a gente vai ter, de um lado, no primeiro momento, um delegado de polícia que vai fazer a primeira descrição fática, depois isso é encaminhado ao fórum, e aí cabe ao entendimento do promotor também, e até do juiz de direito. E mais ainda, né, daqueles que advogam, assim como eu, tem que bem entender a conduta para saber defender o seu cliente. Porque a gente não pode também, no anseio de atender a mídia ou o clamor público, classificar uma conduta que poderia ser, em tese, mais leve como um crime, né? Ou como estupro, ou utilizar até alguns tipos penais que a mídia traz e que a gente vai verificar que tecnicamente está equivocado. Muito bem, então a gente vai falar, né, sobre os crimes definidos no Código Penal, vai falar também o que seria uma contravenção penal. A contravenção penal está no Decreto-Lei 3688 de 41. Vai falar um pouquinho ainda da mídia, da adequação típica, do clamor popular. E eu trouxe aos senhores também alguns projetos de lei, tem vários, tá? Eu trouxe 3 principais, que são os mais atuais. E desde quando iniciou-se essa busca ou essa prática da sociedade em coibir esse tipo de crime, ou de contravenção, ou de até mesmo mostrar, o que a gente verificou que tivemos vários projetos de lei, né, porque tem que tomar cuidado com isso, né, com a excessiva criminalização da conduta, e outro cuidado também que às vezes pode ser um marketing, né, porque a moda hoje é utilizar um determinado assunto, pode ser usado como um palanque eleitoral, a gente já se avizinha aí campanhas, né? A gente vê aí algum determinado político às vezes prometer coisa que nem é competência dele. Então a gente precisa estar sabendo disso também para saber se ele merece ou não o nosso voto. O fato que os projetos de lei que eu vou trazer aos senhores, desde do seu início até agora, eles foram sofrendo algumas modificações. A gente vai conversar sobre isso também. Bom, acho que a parte mais importante é saber o que é dignidade sexual. Então eu começo falando aos senhores que o nosso Código Penal ele sofreu uma alteração pela Lei 12.015 de 2009, né, que passou a ter lá no título 6 dos crimes contra a dignidade sexual, e alterou lá os artigos
213 a 234B. Então, é um novo título dentro do Código Penal. É a partir daí que passou-se a aceitar, né, mudou até a terminologia do artigo 213, que o homem também agora pode ser sujeito passivo do crime de estupro. Antigamente não era possível, porque dizia lá mulher expressamente. Hoje não. Tá? Muito bem. Então, só conceituando de forma simples, então, o que seria dignidade sexual? É um conceito amplo e oriundo do princípio da dignidade da pessoa humana. Entretanto, está ligado a questões sexuais, ao comportamento e à sexualidade humana. Está ligado à intimidade sexual do indivíduo. Então, partindo dessa premissa maior, a gente vai falar também o que é ato libidinoso, o que é abuso sexual. É importante saber cada um desses conceitos. Tá? Então, o que seria então um ato libidinoso? Conceito também oriundo da reforma no título dos crimes contra a dignidade sexual. A gente pode conceituar então como qualquer conduta diversa da conjunção carnal que tenha o condão de satisfazer o libido do agressor ou daquele que investe com a conotação sexual contra a sua vítima. Tá? Então, se de um lado a gente tem a conjunção carnal, né, que é a cópula vaginal, forma tradicional, tem o ato libidinoso, conduta também trazida, verbo trazido pelo tipo penal lá no 213 e em outros dispositivos. Ato libidinoso é qualquer prática diversa da conjunção carnal. Né? Então, hoje, para tipificação de determinados delitos dentro do capítulo dos crimes contra a dignidade sexual, então não precisa necessariamente haver a conjunção carnal. Outras práticas diversas também podem ser praticadas e aí tipificar o delito. Né? Por exemplo, se a introdução forçada de dedo, de objeto. Tá? Então a gente vai conversar sobre isso também. Precisa também saber e deixar claro o que seria o abuso sexual. Né? Abuso sexual é um gênero. O abuso sexual ele pode se dar de várias formas. Né? A gente não tem um tipo penal que puna o abuso sexual. Ele vai se enquadrar, o agente tem que praticar algum verbo do tipo. E a gente não vai encontrar essa forma genérica de abuso sexual. Ah, eu fui abusada sexualmente. Pode ser, né? Mas o que exatamente aconteceu? Ah, ele esbarrou em mim. Então imagina os senhores, né? Eu dou de exemplo. Quem mora lá na Zona Leste sabe, né? Vem lá de Itaquera, Guaianazes, não é isso? Chega lá na Vila Matilde, né? Se vem de metrô, né? Mas se vem de trem, chega ali no Brás. Se você não segurar, você vai embora, você desce, né? Vejam, então, será que esses esbarrões poderia ser considerado, né, um abuso sexual? Depende, precisa avaliar. Né, precisa ver se a conduta do agente tem dolo. Né, e é bom esclarecer por quê. Porque qualquer tipo penal atinente aqui à dignidade sexual não admite a modalidade culposa. Então não dá para encoxar sem querer, em outras palavras, né? Precisa ter o dolo, a vontade livre e consciente da prática da conduta. Então vejam, né, trazendo um conceito simples. É a atividade ou prática com conotação sexual não consentida. Conduta obtida por ameaças ou outro tipo de violência. Então o sujeito ele quer ter um favorecimento sexual por algum tipo de conduta, óbvio, né, não consentida. Porque se a suposta vítima quiser o abuso sexual, a gente pode estar diante de um namoro, né, inapropriado, em local impróprio. Né? E dependendo da conduta, ela pode ser tipificada como crime ou então como contravenção penal. Então a gente vai trabalhar justamente nessa diferenciação entre crime, quando é que seria crime e quando é que poderia ser uma contravenção penal. Então muitas vezes a mídia trata, olha que foi estuprada no transporte coletivo. Então você tem que avaliar e analisar qual foi a conduta pelo agente praticada.
adianto o exemplo para vocês. Se, por exemplo, dentro do transporte coletivo, metrô, trem, né, a gente vê que às vezes é impossível dar espaço, né? Então, uma vez eu fui falar, né, para a Michelle falou, não fala encoxar, que é vulgar, né? Encoxar não é técnico, né? E eu estou falando aqui e as pessoas de casa estão vendo, mas não tem problema, né? Eu falei, poxa, como é então que eu vou explicar que o sujeito, né? Ela falou, não sei, né? O professor é você, não é? Crie uma outra forma e não diga encoxar, né? Como é que você vai falar isso para os alunos, para as pessoas em casa? Muito bem, né? Então a gente pode trocar o encoxar por uma aproximação a tal ponto que pode sentir a respiração. Acho que melhora, né? Talvez melhora, né? Sem consentimento, né? Às vezes isso no transporte coletivo, determinado horário, é praticamente o que vai acontecer, infelizmente, né? É claro que o agente, né, aquele que tem a intenção de praticar essa conduta, ele não pode ter uma conotação sexual, ele não pode estar investido de tirar proveito da situação, né? Às vezes eu já escutei casos, por exemplo, um cidadão que fala que tomou alfinetada, mas ele só queria passar ali, né? Acontece, pisão no pé, pode acontecer? Pode, né? Lembrem, para a gente entender se houve ou não a prática do crime ou da contravenção penal, dependendo da conduta, precisa ter o dolo, precisa ter a vontade de praticar a ação. Então, se o sujeito está lá no transporte coletivo e pela própria natureza, horário de pico, a gente sabe que às vezes, eu sei porque por vezes eu utilizo o transporte coletivo e às vezes não cabe mais ninguém, mas a pessoa está entrando, né? E se já era insustentável ficar ali parado, pior ainda. E não vai ter outra situação a não encoxar, porque é um termo vulgar, né? Mas se aproximar a tal ponto que você sente os sussurros, né? Dá até para saber quanto de moeda ele tem no bolso, né? Tem lá 25 centavos, é tudo moeda de 5. Como é que você sabe? Tá tão perto, doutor, que dá para sentir, né? É claro que isso não pode ser um proveito. O agente não pode querer usar dessa situação para a prática, para alimentar seu libido, tá bom? Muito bem. Então, o que seria o abuso sexual? Então, seria o gênero, né? Que pode se dar de várias maneiras, e são essas maneiras que a gente vai conseguir subtrair se a conduta é um crime ou se a conduta é uma contravenção penal. Então, eu digo, como é que você vai saber se é um crime ou se é uma contravenção penal? Vai pelo mais fácil. Se estiver dentro das leis de contravenções penais, que é o Decreto-Lei 3688/1941, se tiver lá, é uma contravenção penal. Se tiver no Código Penal, é crime. Mais fácil, tá? Muito bem, então como é que a gente vai saber, né? Trazendo aí o conceito mais simples, mais aquele utilizado, sem querer dificultar, por aqueles doutrinadores, mais comumente utilizado, em especial no bacharelado, né? O crime, né, é o fato típico, antijurídico e culpável. Típico está escrito, né, em obediência ao princípio da legalidade, antijurídico que contraria a norma escrita, culpável, né, que merece reprimenda. E aí nós encontraríamos essas condutas especialmente lá nos artigos que eu já disse aos senhores, nos artigos 213 ao 234b e aí do Código Penal. Então, para saber se é crime, vocês vão basicamente nesse título 6, que vai lá desde o artigo 213 até o artigo 234b, que vai falar lá dos crimes contra a dignidade sexual. Então, até uma dica que eu dou aos senhores, né? A gente fala bastante disso em sala de aula para os alunos, em especial de direito penal. Como é que vocês vão tipificar uma conduta? Primeiro precisa saber que o Código Penal, ele estrategicamente ele é dividido em títulos e capítulos. E cada título e cada capítulo ele vai proteger um bem jurídico em específico. E lá no título 6, qual bem jurídico ele está tutelando? A dignidade sexual. Então, qualquer
ação, qualquer crime que seja contra a dignidade sexual, é só abrir direto o Código Penal e lá folhear dos artigos 213 ao 234b. Então, aí vão tentar amoldar a conduta a alguns dos tipos lá constante nesse capítulo, tá? Nesse título. Como é que você sabe que se furtar, né, um aparelho, está lá no 55? Porque está lá, né, dentro do capítulo, do título, capítulo, é como se fosse um sumário. É assim que é feito o nosso Código Penal e é assim que vocês vão procurar ou pretender amoldar alguma conduta típica. Tá bom? Muito bem, que é a contravenção penal. Né? Então, alguns doutrinadores chamam de infrações de menor gravidade. Também chamados de delito menor, apenados com prisão simples ou multa. Vejam, pessoal, aqui a reprimenda não é reclusão. Então, certamente, né, se a gente imaginar, se uma pessoa que está respondendo uma contravenção penal, pela reprimenda aqui, é um delito de menor potencial ofensivo. Vocês recordam bem, delito de menor potencial ofensivo são aqueles apenados até 2 anos e tratados lá no GCRIM, Juizado Especial Criminal. Exatamente, Lei 9.099, né, 95, muito bem. E as contravenções penais, elas estão disciplinadas, como eu já disse, lá no Decreto-Lei 3688/41, tá? Especialmente lá, essas condutas, ou o artigo 61 ou o 65. O que se está utilizando mais, e aí conversando com alguns promotores que inclusive participam desse projeto, né, dessa bandeira, e corretamente, qualificam mais, entendem mais que a conduta se amolda ao dispositivo do artigo 61, que a gente verá em breve. Bom, o que é a falta de educação, então? Né? São aquelas condutas que não observam o mínimo de civilidade, de companheirismo, de senso de coletividade, de educação, especialmente em transportes públicos com lotação superior à recomendada. Né? Busão cheio, né? Trem lotado. Então, notem, todo mundo tem horário, sai de casa com horário, né, para chegar, ter que cumprir horário. Então, às vezes, não dá para esperar um transporte que dê para você ir sentado. Né? Então, não tem outra alternativa senão ingressar naquele transporte coletivo que tem a sua capacidade superada. Né? Então, cada vagão, cada ônibus tem sua capacidade. Tem a capacidade de sentados em pé. Mas determinados horários a gente sabe tranquilamente que superou a quantidade recomendada. Então dá para... Então, por exemplo, o exemplo que eu dei aos senhores de alguém, né, vou dar de mim que sai então da Zona Sul. Né? Então, se eu sair da Zona Sul e for de trem, pegar o trem em sentido Osasco. Meu amigo, quando chega em Santo Amaro, quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar. E fica, né, um impasse, né? Poderiam, né, talvez com boa educação, ao menos esperar o desembarque, né? Porque tem aquela, eu odeio física, mas tem aquela lei da física, né, que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Se o cidadão não sair, você nunca vai conseguir ocupar o lugar dele. Você pode, no máximo, ficar em cima dele, mas no mesmo lugar não dá. Né? No mesmo lugar não terá como. Então, né, deixa sair. Mas o que acontece, infelizmente, na maioria das vezes, é que quem sai empurrando. Quem entra também empurrando, né? E nesse processo de entra e sai, né? A gente pode verificar também essas condutas. E aí basta verificar, será que realmente quis aquele que não encoxou, porque encoxar a gente não pode falar, mas aquele que se aproximou a tal ponto que deu até para contar as moedinhas do bolso, né? Até o ponto que descobriu até os segredos dele, né? Então,
tem que olhar, né? Realmente, se ele não tem opção, não tem para onde ir, falta de educação. Né? É claro, se ele se aproveitar disso também, começar, ele ou ela, eu sempre estou falando ele, que são os casos mais comuns, o sujeito ativo homem, mas pode ser o contrário? Pode, né? Pode ser uma mulher que pratique essas ações contra um homem? Sim, né? Provavelmente ele ia ficar lá o dia inteiro, né? Mas brincadeira, né? Só para vocês não dormirem. Mas o que a gente verifica é que normalmente o sujeito ativo são homens, né? E o sujeito passivo, a vítima, são mulheres. Então tem que observar qual foi a conduta. Então, tinha outra alternativa se não está tão perto o suficiente? Está aí perto o suficiente. O que realmente ele fez? Né? É a partir daí que a gente vai verificar se houve uma falta de educação, se houve, né, o desrespeito, a violação ao artigo 61 das leis das contravenções penais, ou se de fato ele praticou um crime. É a partir daí que a gente vai fazer essa diferenciação. Então eu vou dando alguns exemplos para vocês, e principalmente, e aí o meu papel como educador e como advogado, muitas vezes a gente vê, e aí não estou falando mal da mídia não, que o papel da mídia é divulgar realmente. O que eu digo é que às vezes ela traz a notícia com alguma imprecisão técnica, tá? Muito bem, então, já voltado, o que mais a gente vê nos noticiários, né? São homens que se masturbaram, que se também ejacularam em mulheres com ou sem um contato físico. Cada uma dessas ações a gente tipifica de alguma forma, tá? Então a gente vai dando exemplo aqui e vai sobre eles discutindo. São aqueles que expõem seu órgão sexual masculino, esfregando ou não nas mulheres. Infelizmente, alguns, né, utilizando dessa situação de falta de espaço no transporte coletivo, além disso, além, né, de ser desagradável a esse ponto, acabam também apalpando ou acariciando órgãos femininos. Então, para a gente analisar essas condutas, primeiro vamos analisar, e aí eu sei que a maioria já até estudou, alguns sabem até de cor, mas vamos debater agora, e eu trago à luz, o artigo 213. Ele fala o seguinte, que é o crime de estupro. Constranger alguém, então vejam, antigamente era mulher, né? Logo o homem pode ser vítima de estupro também. Então, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, vejam, tem que ter a violência ou a grave ameaça. A ter conjunção carnal, né, cópula vaginal, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Tá? Qualquer prática diversa, então, da conjunção carnal é tida como ato libidinoso. Qualquer uma? Não, vamos analisar cada uma delas. E vejam só, o principal destaque aqui é a reprimenda, é a pena, reclusão de 6 a 10 anos. Portanto, né, a gente vai verificar crime de estupro, crime inafiançável, crime hediondo, portanto não cabe fiança, né? Não é um crime de menor potencial ofensivo. Vejam a diferença já nos primeiros degraus, dependendo da capitulação, do entendimento ali no primeiro degrau, né, que é o delegado de polícia, dependendo do que ele entender o crime, não terá como ele nem o magistrado arbitrar a fiança. Não se for estupro, por exemplo, por ser crime hediondo, não cabe liberdade provisória com ou sem fiança. Então veja a importância da distinção de um ou de outro tipo, tá? Então vou dar um exemplo para vocês. Não, vamos primeiro conhecer os tipos e aí a gente vai falar dos exemplos. Então, tá claro então que seria estupro? Conseguiram ler? Então, constranger alguém mediante a violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Um outro tipo também lá dentro do capítulo 6, né, dos crimes contra a dignidade sexual, o artigo 215. Eu não trouxe todos, tá, pessoal? Só trouxe aqueles que normalmente pode se entender ou tipificar a conduta dentro do transporte coletivo. 215, violação sexual mediante fraude. Eu fiz questão de trazer porque tem algumas construções de alguns doutrinadores, né? A gente até viu de delegado de polícia, mas enfim, o que me tranquiliza é que essas construções que estão chegando ao fórum, dependendo da conduta,
estão desclassificando para uma outra conduta, tá? Vejam só, mediante fraude, gravem isso. Então vamos ver. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude. Vejam, mediante fraude. Qualquer verbo, pessoal, qualquer classificação ou informação tida no tipo penal, ela não está à toa. Precisa, para configurar a conduta, preencher toda ela. Vejam, mediante fraude. Ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Vejam também a pena, ó, reclusão de 2 a 6 anos. Reclusão, prisão, privação de liberdade, né? Também não é crime de menor potencial ofensivo, né? Incabível a fiança. Vamos lá, violação sexual mediante fraude. Outro, pessoal, que esse infelizmente é o que normalmente a gente vê lá, aquelas manchetes na mídia. Assédio sexual. Normalmente está lá, mulher é assediada sexualmente no metrô. Mulher é assediada sexualmente, ou mulher é vítima de assédio sexual no transporte coletivo. Vejam, não estou querendo um abrandamento da norma ou defendendo a prática, não é isso. O que eu estou trazendo ao senhor são argumentos para bem conceituar e tipificar a conduta. Até porque, né, os senhores sabem que, principalmente em direito penal, tem estrita obediência ao princípio da legalidade. Eu posso utilizar também a analogia em malamparte aqui? Posso elastecer a norma ao ponto de, olha, não foi bem isso, mas, né, utilizando a analogia, eu posso utilizá-la em malamparte? Não. A regra é que a analogia é vedada em direito penal, salvo se for para beneficiar o réu, salvo se for em bonamparte. Tá? Então, olhem só o tipo. 216A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Esse tipo penal, senhores, nasceu mais para moldar aquelas condutas em ambiente de trabalho ou em outro ambiente em que haja a superioridade hierárquica. Então vejam, se dentro do transporte coletivo nunca viu a pessoa, nem conhece e pratica lá, né, alguma das condutas, qualquer que seja, dá para a gente amoldar no assédio sexual? Não é razoável. Veja, pessoal, o tipo, para o preenchimento desse tipo, notem, não estou dizendo que o fato é atípico. O que eu estou dizendo é que é um outro, ou pode ser um outro tipo penal. Jamais assédio sexual. E os senhores verão aqui, com as manchetes que eu trouxe, que infelizmente e comumente é o que se vê, né? Utilizam o assédio sexual, talvez como um gênero, mas o que a gente observa é que assédio sexual tem um tipo específico. Então, tecnicamente, é inadequado. Tecnicamente, não se pode falar que aquela conduta praticada no transporte coletivo foi um assédio sexual. Tá? Muito bem. E por quê? Tem que ter a condição superior hierárquico. Então, se eu nunca vi a pessoa, né? Normalmente é aquele patrão que te diz, olha, quer ser promovida, ou para ser promovida, você vai ter que me favorecer com esse ou aqueles agraços sexuais, enfim. Né? É mais para tipificar essa conduta, mais para reprimir essa conduta, e não essas que infelizmente a gente verifica dentro dos transportes coletivos. Tá? Vejam, o 216 é diferente do 215, que também, por sua vez, é diferente do 213. Cada um, ainda que presente dentro do título dos crimes contra a dignidade sexual, prevêem condutas distintas. E aí, pessoal, vamos lá. Indo para a lei das contravenções penais. Olhem a conduta que lá é descrita. Ele fala da importunação ofensiva ao pudor.
Está lá no artigo 61. Importunar alguém em lugar público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor. Muito bem. Esse, o artigo 61, é o que mais se aproxima da tipificação dessas condutas nos transportes coletivos. É o que mais se aproxima. A gente vai verificar que alguns projetos de lei querem até revogar esse dispositivo. Então vamos lá. Vocês já sabem o que é, né, uma contravenção penal e qual é a conduta. Então imaginem os senhores, se enquanto delegados de polícia, ou enquanto promotores de justiça, ou enquanto advogados, ou ainda enquanto juízes. Se chega a vocês a seguinte conduta: que o agente foi detido por populares, porque ele, aí embora vestido, se esfregava também na mulher à sua frente vestido, tentando ter algum tipo de favorecimento sexual. Vocês entendem que essa conduta seria um estupro? Isso, a gente está certo, se não teve conjunção carnal, a gente pode entender que teve um ato libidinoso, mas vejam, constranger alguém mediante, teve violência ou grave ameaça? Então a gente já tira o estupro, concorda ou não? Veja, eu não estou dizendo o que é certo e o que é errado, eu estou trazendo elementos para vocês raciocinarem. Dá para eu concluir que essa mulher foi vítima de estupro? Muito bem, concordo com os senhores. Até porque os senhores são maioria, né? Não ia eu discordar. Outro tipo ainda, violação sexual mediante fraude. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, até outro ato libidinoso, tudo bem. Mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade. Vejam, às vezes a mulher não está nem vendo quem é o seu agressor. Dá para falar que ela foi vítima de fraude? Para aplicar uma fraude, tem que, no mínimo, conhecer a pessoa pela qual eu quero aplicar a fraude. Eu tenho que ter um relacionamento. Como é que eu dou fraude em alguém que não conheço? Eu tenho que estabelecer, no mínimo, um contato. Talvez não conhecer, mas estabelecer um contato. Então, notem. Uma mulher que estava de costas, vestida, segurando lá. Um homem, né? Calma, outro exemplo eu dou de uma mulher fazendo isso com um homem, né? Não vou achar, para vocês não acharem que eu estou favorecendo o sexo feminino. Mas notem, ambos vestidos, e a prática dele era de se esfregar na mulher. Dá para falar que teve fraude aí? Não teve nem contato. Eu digo contato quando eu digo ele não estabeleceu um contato para ludibriar. Quando a gente fala fraude, é ludibriar, é enganar. Foi uma violação sexual mediante fraude essa conduta, pessoal? Bom, falta de educação a gente já pode tirar também, não é, né? É além disso, muito bem. Isso é um assédio sexual? De vez a gente pode tirar, porque já ficou claro pra gente que tem que haver essa relação de hierarquia, fora do trabalho e no trabalho, né? Muito bem. Será que é o artigo 61? E aí? Os senhores como operadores de direito? Sim ou não? Sim, né? Vejam, a conduta tem uma gravidade, então é uma conduta que é além da falta de educação. Concordo com os senhores. Não houve estupro, né? Mas dá a entender sim que houve, né, um ato libidinoso, a prática de um ato libidinoso, mas vejam, não ao ponto de a gente considerar como assédio sexual, nem como estupro, né? Então, me parece que aí, nesse caso, se amoldaria essa conduta. Isso, vamos complicar agora. Isso, né? Muito oportuno, vamos lá. Tá aproveitando, vamos pedir para as perguntas ser feitas ao final, para ficar gravado também. Não, foi excelente o exemplo, eu ia chegar lá. O colega trouxe o exemplo. Vamos supor, então, que, além de aproveitar-se, né, criminosamente, aí ele coloca a sua genitália para fora e esfrega na mulher. Isso a gente verificou por aí, né? Infelizmente a gente já verificou por aí. Dá para continuar ainda nessa conduta?
Muito bem. Vejam, a gente aqui por exclusão. Vamos voltar ao estupro, né? E vejam, eu em momento algum eu disse que foi sob violência ou ameaça. Eu não sei, aqui eu não vou sem dizer nomes, né, porque não tem autorização no processo, mas parte do que foi ventilado na própria mídia, aquela moça que o rapaz até foi preso, que ejaculou nela, ela nem viu o rapaz. Então não há nem que se falar que teve violência ou grave ameaça. Eu sei que alguns construíram, mas ejacular nela já é ameaça. Mas veja, no meu sentir, a ejaculação exauriu a conduta, não foi meio para ele praticar a conduta, né? Veja, pessoal, eu estou analisando de forma técnica. Cada um dos senhores, a partir do conceito aqui que eu estou trazendo, pode ter a livre convicção. E quanto operadores do direito, pode até ter razão, sendo delegados, de repente a assertiva do senhor do delegado é confirmada por um promotor, ele acaba sendo condenado assim e acaba sendo tese vencida. Mas notem, em momento nenhum ainda eu narrei que houve uma violência ou grave ameaça. Então, se não houve violência ou grave ameaça, parece-me que já não é estupro. Concordam comigo? Principalmente os alunos, que são inteligentes, né? Não, meus alunos vão concordar, lógico, né? Dá ainda para eu falar que teve alguma fraude nisso, pessoal? Não, né? Vejam, pessoal, e vejam como direito, assim, por isso que a gente tem que seguir o princípio da legalidade, né? Notem, embora eu tenha gravado um pouco da conduta, ainda assim me parece, né, assédio sexual, jamais, não tem, né? Mas ainda me parece que aquela decisão, e foi essa, naquele momento, ele foi, que foi feito, né, que ele foi, aquela conduta foi tipificada nessa conduta. Na verdade, salvo engano, no fórum foi uma prática diversa, mas ao chegar na delegacia, a conduta foi entendida de forma diversa, mas no fórum a conduta foi desclassificada para importunação ofensiva ao pudor. E notem, pessoal, tomem cuidado também, às vezes, quando se fala, se pretende, às vezes, jogar a culpa contra o juiz, né? Mas notem o papel de quem é julgador ou de quem é o promotor e ainda, às vezes, recai sobre nós, advogados também, né? Dos advogados criminalistas. Mas você defende bandido. Eu falo, não. Né? Meu filho, eu até brinco com meu filho, né? Não. Ele diz, filho, pai, você defende bandido? Eu falo, imagina! Clientes do papai são todos inocentes, né? Mas ainda que não fosse, pessoal, vejam, o que a gente defende é a correta aplicação da lei. E notem só, a conduta que eu narrei a vocês, embora concordo com vocês, merece uma reprimenda mais eficaz que essa, tem que ser punida de forma exemplar, mas dá para eu falar que o sujeito praticou estupro? Dá para falar que ele praticou assédio sexual ou mediante fraude? Não. Ainda assim, me parece mais acertada a decisão de que a conduta se amolda ao artigo 61. Mas a pena é só de multa. Paciência. Como diz aí, é o que tem para hoje, né? Concordo, merece uma reprimenda maior. Merece? Claro que merece. Mas veja, eu não posso, né, em obediência ao princípio da legalidade, a aplicação, né, não posso aplicar analogia em malamparte, né? Eu sei que estou vendo para vocês, a maioria vai até me excluir do Face agora, né? Tá me odiando. Mas notem, pessoal, eu não estou totalmente fora de embasamento, né? E quando as pessoas falam, olha, a gente vê esses grandes doutrinadores aí na televisão, né? Praticou esse crime absurdo e olha lá, saiu pela porta da frente. Não é o que a gente ouve por aí dos grandes doutrinadores aí na TV? Ou ainda, olha a impunidade, né? A polícia prende e a justiça solta. Mas o que vai fazer o judiciário diante desse tipo? Vejam, pessoal, é um delito até tratado, né, pela reprimenda no juizado especial criminal. Se não tiver antecedentes, né, transação penal. Vai fazer o quê? Né? Muito bem, agora vamos complicar mais um pouco. Mesmo exemplo ainda.
transporte cheio ou não, o sujeito vai se favorece da situação, né, se esfregando na vítima, tirando sua genitália para fora, a moça aí então percebe, e aí ele não cessa a sua conduta e ainda segura forte nas mãos dela, de forma que ela não consegue impedir que ele tenha esse aproveitamento, ou que ele alimenta a libido dele. Agora vocês vão falar, mata o cara, né? E aí, pessoal, dá para continuar nessa conduta? Muito bem. É assédio sexual? Não, né? É violação sexual mediante fraude? Não. E aí, será que é estupro? E aí eu concordo mais uma vez com os senhores. Aí, vejam bem, houve o constrangimento, olha a perfeição se amoldando o tipo penal. Houve o constrangimento mediante violência ou grave ameaça. Impediu a moça de cessar. Ela não só, né, houve violência, ela não só quis cessar, como também mostrou que não estava gostando daquilo, né? A ter conjunção carnal. Concordo, não houve conjunção carnal, mas houve uma prática diversa. Houve um ato libidinoso. Ainda existem muitas pessoas, principalmente aqueles que incorrem, né, na prática do estupro, que ainda acham e ainda acreditam que o estupro se dá só com a penetração, ou vagina, ou ânus, enfim, outra. Não, pessoal, né? Existem, né, tirando a condição carnal, qualquer ato libidinoso, desde que haja o constrangimento mediante a violência ou a grave ameaça. Então, notem, pessoal, precisa saber exatamente qual foi a conduta. Então, não basta saber o que é dignidade sexual, não basta saber o que é abuso sexual, né? Até porque abuso sexual aqui seria o gênero, nem tem um tipo específico. Precisa saber exatamente qual foi a conduta para saber qual o tipo penal, ou se é, para saber se vai ser crime ou se vai ser contravenção penal. Notem, né? Falar, não, mas aí não faz diferença. Faz toda a diferença saber se a conduta, né? Imagina se a moça, e aí eu trouxe o exemplo, a moça ela só percebeu depois que avisaram, olha, tá suja, aí que ela viu que o rapaz tinha ejaculado nela. Repito, não estou aqui levantando a bandeira de que, né, da não criminalização. Normalmente, até seria a minha conclusão mais à frente, eu sou contra a excessiva criminalização das condutas. Eu acho que tem que ter um processo de educação, e aí quando as outras áreas do direito não resolvem, aí a gente pode pensar na possibilidade de criminalizar a conduta. Mas nesse caso eu acho que precisa ter um avanço. Poucos momentos eu cedo essa tese, mas nesse caso dessas condutas eu acho que precisa ter um melhoramento, né, para classificar bem esse tipo de conduta, né? Porque embora, pessoal, o que a gente tem que pensar, o tipo penal ele não fala dos resultados, né? Eu estou trazendo aqui para vocês o tipo penal, o que a lei penal fala. Mas vejam só, e a gente sabe disso, que infelizmente mulheres que são acometidas por crimes de violência sexual, acabou a vida da mulher. E não acabou só a vida dela, né? Acabou a vida de quem está perto dela também. Vítima de violência sexual, se não tem um acompanhamento, né, a reestruturação dela é muito difícil. Então, quando eu falo que merece um pensamento, um olhar diferente para esses tipos, tem que ter por quê? Porque o que a mulher sofre, ou a vítima de violência sexual sofre, é bem difícil de tratar, né? É uma mácula, é uma doença, pode até, em razão disso, ter algum tipo de doença que fica e paira a vida toda da mulher, né? Tá claro esse exemplo, pessoal? Então, avançando aqui, vamos falar um pouquinho dos exemplos, né? E aí falar para vocês um pouquinho do que normalmente, vejam, né, tá aqui a fonte, o material provavelmente vai ficar disponível na internet, mas quem quiser ao final, eu deixo lá meu e-mail, eu posso tranquilamente fornecer o material para vocês, sem problema nenhum. Olhem lá o que foi veiculado na mídia.
Justiça manda soltar homem que assediou mulher em ônibus e tem 5 passagens por estupro. Até arrepia, né? Quem olha isso e não tem conhecimento técnico ou não olha sobre o aspecto técnico, como nós estamos fazendo aqui, vai falar: a justiça brasileira acabou, né? A justiça virou um lugar de ratificação da barbárie, do crime. Primeiro, né? Justiça manda soltar o homem. O que parece é que ele merecia a prisão, a morte ou castigo físico, e ao invés disso, a justiça conivente pediu para soltar. Mas notem, pessoal, se tirando o exemplo que eu dei, que poderia tipificar o estupro, se a conduta é tipificada lá no artigo 61 da Lei de Contravenção Penal, é óbvio que ele não fica preso. Então, agiu incorretamente a justiça? Não, cumpriu a lei, né? Quem faz lei é o nosso legislativo. O advogado preza pela aplicação da lei, juiz aplica a lei. Nós não fazemos lei, né? Então, atribuir a criminalidade à justiça ou aos advogados. Eu adoro quando escuto aí nesses canais, né? Não vou falar o nome, mas nesses canais midiáticos e televisivos, escuta lá. Tá lá, né? Vejam, já saiu pela porta da frente. Claro, tem bons advogados que descobrem brechas na lei e tá lá, né, com a conivência da justiça. E eu digo, né, isso é uma interpretação errônea. Primeiro, né, se saiu pela porta da frente, provavelmente a porta dos fundos estava fechada, né? Mais ainda, se ele praticou ou está sendo investigado pela prática de um crime, qual é a primeira coisa que o delegado vai verificar? Se aquela conduta, ainda que tenha sido preso em flagrante, se cabe fiança àquela conduta. Por quê? Se o delegado, se a pena for até 4 anos, né, dependendo da conduta, se o delegado não arbitrar a fiança, ele pode ter problema, pode ser abuso de autoridade. Então ele não é uma faculdade do delegado. Como fiança, ele tem que arbitrar. E se o investigado, o acusado, paga a fiança, é óbvio que ele vai sair. Então, notem, não tem nenhuma incongruência, não tem nenhuma violência à sociedade, nenhum um complô contra a sociedade, e está todo o judiciário, junto com os políticos, querem acabar com o mundo. Nada disso, né? E aí eu adoro, vem para a parte que eu adoro. Claro, né? Tem um poderio econômico, constituiu excelentes e caros advogados que encontrou a brecha na lei, né? Pergunta ao Dr. Valdemir, tem essa, né, Dr. Jardel também, que embora não seja da área criminal, já viram algum fundamento? O juiz está lá, né, o relatório, decido, considerando, né, que o advogado encontrou uma brecha na lei, né, absolvo o acusado ou julgo improcedente a ação, né, brecha na lei? Não, pessoal, princípio da legalidade, não existem brechas na lei, né, e não confunda com lei penal em branco, é outra coisa, né, brechas na lei não, o máximo que o cliente pode ter feito, ou o acusado fez, foi constituir o advogado que é alfabetizado e, né, utilizou um recurso que estava na lei. É isso, não tem brecha na lei, né, não tem escusas. Não, o princípio da legalidade. Se ele está solto é porque a lei determina que em determinadas situações ele fique solto. Se permitiu que ele ficasse preso é porque o juiz vai dizer que preencheu alguns requisitos legais, né, 312, por exemplo, e vai permitir que ele fique preso, sempre em cumprimento a uma norma escrita, jamais em brechas, né?
Ninguém vai utilizar brechas. Eu adoro, né? Bons advogados, né? Encontram brechas na lei. Isso é maravilhoso, né? Outro exemplo que eu adoro tá lá. Hoje em dia, né, eu até brinco com a Michelle, minha noiva, eu deixei de comprar alguns carros, principalmente aqueles esportivos caros, porque eles são criminosos. Quem não já viu a estampa? Tá lá. Porsche avança o sinal e mata 3. Ferrari em alta velocidade atropela e mata 2. Falei, pelo amor de Deus, vamos continuar com o nosso carro nacional e popular, que tá um absurdo, vejam, né? Eu fico imaginando sujeito ativo, Porsche, Cayenne, modelo, cor, né? Esquece que são conduzidos por pessoas. Por quê, pessoal? E aí, é óbvio, falando da má mídia, né? Ou aquela que presta um desserviço. Vende quando fala, quando mostra que tem grandes pessoas, né? Com poderio econômico, enfim. Então, tomem cuidado com esse tipo de situação. E aqui falando desse comentário aqui, né? Justiça manda soltar homem que assediou mulher e ônibus tem 5 passagens por estupro. Vejam, ainda que se de fato ele tivesse 5 passagens por estupro, não é porque ele já tem uma condenação, porque ele é culpado de uma acusação. Aqui, infelizmente, aqui quem milita na área criminal sabe que aquele que já foi condenado carrega eternamente uma tarja no seu peito que, na dúvida, embora vigore o princípio indúbio pro réu, aqui não. Na dúvida, já tem condenação, foi ele mesmo. Foi. Ah, não, já foi condenado? Foi ele, lógico que foi. Outro, pessoal. De novo, justiça, olha lá. Vejam que às vezes, né, aí não estou defendendo, nem tenho procuração para poder defender o poder judiciário. De novo, justiça libera suspeito de estupro em ônibus na Avenida Paulista, em São Paulo. Foi o caso que eu falei para vocês. Por que liberou? Porque, na verdade, pessoal, né, lembra que eu falei ao senhor que ele ejaculou na mulher, ela só percebeu porque disseram para ela? A gente analisou, embora a gente não tenha procuração para defendê-lo, mas está longe da prática de estupro aquela conduta. Está longe disso. E aí não é ratificando a conduta, não, mas está longe do crime de estupro. Acertou a justiça. Outro, e aí o cobrador falando. Me causa tristeza ver que a justiça falha. Diz cobrador que socorreu vítima de estupro em ônibus. Né? Quem sabe o cobrador assista a esse vídeo que vai estar no YouTube depois, para ele saber o que é o crime de estupro, né? Que aquela conduta está longe, concordo, conduta abominada ou abominável, tem que ser reprimida, mas de acordo com, né, com o que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, não é estupro, ou não foi estupro. Outro, pessoal, que eu trouxe para a gente conversar, essas mais atuais. Tá lá. Essa eu peguei ontem, né? No Dia Internacional da Mulher, uma reportagem que mostra uma agressão que envergonha o país. Na maior metrópole brasileira, de cada 4 cidadãs, uma já foi vítima de assédio sexual no transporte coletivo. Digo aos senhores, mentira. Tá certo isso, pessoal? Poderia trocar até a expressão se não sabe exatamente qual foi o tipo, qual foi a conduta imposta em desfavor do agressor. Pode ser vítima de abuso sexual, que é o gênero. Mas foi vítima de assédio sexual, aí imagina um complô, né, contra o empregador. Não suficiente o assédio perpetrado na relação de trabalho e no ambiente de trabalho. Ele escolheu um transporte coletivo lotado, foi até lá e falou: só vai ser promovida se fizer. Pode acontecer? Claro que pode. Pode, claro que pode. Mas vejam, não foi o que a gente verificou. Então notem.
Isso, pessoal, um canal aqui de importante destaque, né? Não vou nem falar não, mas tá aqui a fonte, vocês podem olhar, tá? Mas notem, o problema disso é que isso repercute mundialmente. E olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Ah, Wagner, mas só confundiu o crime. Para mim não é pouco. Para mim não é pouco, né? Outro, tá lá. O número de denúncias de assédio sexual no transporte público. Acabou, né? Acabou. Vem crescendo anualmente no estado de São Paulo. Em 2017 já foram 514 casos. Um aumento de 650%, né? Mas vejam, pessoal, mais uma vez a terminologia incorreta. Mais uma vez a terminologia incorreta. Por isso que o ideal é quando a gente vá, né, se adequar ou se filiar a alguma mídia que não fique em uma apenas, né? Ou algum meio televisivo. Tente ter como fonte outros. Pode ser uma simples falta de conhecimento técnico, mas está incorreto, né? Se a gente lembrar, pessoal, é aqui que ainda está na internet, que isso tem grande repercussão, está incorreto, tem que ser corrigido, né? Muito bem, aí avançando, vamos lá. E aí vamos falar agora dos projetos de lei, porque essa é a moda ou pode ser a moda, não é? Ah, não tem, não, vai virar crime então. Principalmente utilizar isso como palanque, né, aí nas disputas eleitorais. Vocês vão encontrar, pessoal, se colocar lá no Google, projeto de lei contra abuso sexual, vai aparecer vários. Eu trouxe aí alguns que eu acho que estavam mais ou menos, né, próximo do que nós precisamos. Embora desde a sua constituição, desses projetos, são projetos de lei ainda, né? Provavelmente quando estiver perto da eleição vai virar lei, né? É assim que às vezes funciona. Eu trouxe esse do senador Humberto Costa, né? Muito bem. Ele tipifica o crime de molestamento, importunação ou constrangimento ofensivo ao pudor. Então acrescentaria o 216B. Esse crime aqui, pessoal, ele acrescentaria a redação anterior, ia colocar lá no 213. Ia ser 213 com uma outra letra. E aí, óbvio, né, acho que vai passando pelas casas ou com assessores, ele achou por bem em alterar lá no 216B. Fala o seguinte, pessoal. Molestar, importunar ou causar constrangimento a alguém de modo ofensivo ao pudor, ainda que sem contato físico, atentando-lhe contra a dignidade sexual. Vejam, né? Parece que está trazendo um pouco do crime, um pouco do que era da contravenção, está se aproximando aquilo necessário para proteger o bem jurídico e dignidade sexual. E aí, reclusão de 2 a 4 anos. Então já retira da esfera de competência de juizado especial criminal, né? E ainda por estar dentro do título lá, com algumas alterações ainda, pode, né? E aí vão depender das interpretações para ver se vai ser ainda considerado como crime hediondo, enfim. E olham só, e aí ele trouxe um parágrafo único ainda, traz lá, ó. Se a conduta ocorre em transporte público ou em outro meio aberto ao público, a pena aumenta-se de 1/6 a 1/3. Então notem, além dessa conduta, se for praticada, né, dentro do transporte coletivo, vai ter um aumento de pena. E aí, pessoal, me parece que está se aproximando ao que a gente precisa. E expressamente o que ele faz? Olha, ele revogaria o artigo 61, que traz aquele, lembra que da 61 da Lei de Contravenções Penais, cuja pena é multa. E aí, acertadamente, tem que revogar, por quê? Nós poderíamos ter uma mesma conduta prevista em tipos penais distintos? Nós teríamos problema com isso, né? Então, aí ele revoga expressamente ou revogaria expressamente o artigo 61. Muito bem, esse é um dos projetos que eu trouxe para vocês.
Outro. Essa do senador Lazier Martins. Ele acrescenta lá, mudando também no Código Penal, no artigo 215-A. Diz lá: importunar ou surpreender alguém. Então vejam, surpreender alguém, né? Então aquela moça que contra si teve uma ejaculação, se amoldaria aí, né? Contra a sua vontade ou sem seu consentimento, por meio da prática ou prática em sua presença de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Também reclusão de 2 a 5 anos, se o fato não for mais grave, né? E tem também uma causa de aumento de pena, de 1/3 até metade, se o crime é cometido com emprego de violência ou grave ameaça. Então notem, né? Então, vai ficar aí, dependendo da conduta, se esse dispositivo esse projeto de lei for aprovado, entre o estupro ou essa conduta aqui, né? E se do fato resulta contato de sêmen ou fluido seminal com a vítima. Então vejam, parece que esse tipo aqui foi exclusivo para aquele sujeito que ejaculou na moça, né? Parece que foi para ele, né? Então essa é para você, né? Esse é mal da, vejam. Então, aquela conduta que foi entendida naquela oportunidade como artigo 61, se hoje ela fosse praticada na vigência desse dispositivo, seria o crime de satisfação de lascívia. Daria ou não para a gente amoldar essa conduta? Sim, né? Vejam, ainda que se não assegurasse, porque fala com ou sem consentimento dela. O outro, pessoal. Mais um. Esse da Marta Suplicy. E esse aqui me parece que além de... Porque quando a gente vai pensar em repressão, a gente também não pode esquecer qual é a finalidade da pena, né? Então, é só pau no réu, né? Só segrega a liberdade dele, pronto. Como é que o sistema vai devolvê-lo para a sociedade? Porque se ele entrou em razão da prática delitiva, ou em razão da prática de um crime, se o sistema não tratá-lo, ele pode voltar pior. E aí você não resolveu o problema. Você potencializou o problema. Quando a gente apena alguém, a gente precisa pensar nisso. Embora hoje, né, talvez a gente tenha exemplos de situações que dá certo, mas talvez em razão da superlotação hoje, o que a gente verifica é que em alguns casos não tá a finalidade da pena, que é, né, de ressocializar, de educar, que é assim de reprimir também. É a função da pena para quê? Para que ele pense e não repita essa prática delitiva e que também sirva de exemplo para outros. Mas uma outra finalidade, que é de educar, de ressocializar, a gente não verifica isso. E nesse sentido, me parece que, e aí, óbvio, não sou nem do partido, nem conheço a parlamentar. Me parece que foi mais feliz, né? Eu conheço alguns colegas que estão trabalhando junto nesse projeto com ela. E talvez, e aí é uma comissão mista, e talvez que tenha ficado melhor, e já explico. Ele fala lá estava também, pessoal, esse estava no 213B. E aí, acertadamente, colocaram mais adiante, no 216B, que diz o seguinte: molestar, importunar ou causar constrangimento a alguém mediante a prática de ato libidinoso realizado sem violência ou grave ameaça, independentemente de contato físico. Notem, é um tipo penal mais enxuto, mas que também engloba as outras práticas, né? Quando ele fala independente de contato físico, né, traz consigo N condutas, né? E a reprimenda é de 2 a 4 anos. Mas o meu elogio a esse projeto de lei não foi por esse penal específico, mas especificamente por esse dispositivo. Vejam só. Então, além da alteração do Código Penal, acrescentaria também um dispositivo lá no artigo 309,
319 do Código de Processo Penal, né? Quem é criminalista sabe, 319 são as medidas cautelares diversas da prisão. Então, notem. Então, além de, olha, a gente vai segregar sua liberdade, porque diante da sua conduta você não pode ficar, né, no seio da sociedade. Está correto. Mas veja, mas tem que dar um tratamento para ele também. Porque notem, pessoal, a gente não pode só tratar, e aí infelizmente a maioria dos desvios sexuais podem trazer consigo algum distúrbio mental, alguma patologia. Então, só apenar ele, só colocar ele no sistema prisional, você pode estar condenando à morte, né? Então, precisa tratar. E veja como esse dispositivo ele foi feliz. Lá no 7, faz o seguinte, ó. Internação provisória do acusado quando houver laudo preliminar pericial concluindo pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente, nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, ou crimes contra a liberdade sexual, ou se houver risco de reiteração. Então vejam, aqui houve, né, mais ainda, olha, e aí, né, falando aí mais dessa parte de tratamento, o 10, frequência obrigatória tratamento ambulatorial nos prazos e condições fixados pelo juiz, né? E aí também revogarei o artigo 61. Então note que aquela primeira notícia que nós trouxemos, que o cara, né, que diz lá, não sei nem se é verdade, que a justiça solta estuprador, embora ele tenha 5 passagens pelo crime de estupro, será que se realmente não tinha aí, né, para ele ter praticar o crime de estupro, ele não trazia consigo nenhuma patologia? Porque, no mínimo, alguns freios morais, acertadamente, a gente pode, sem qualquer tipo de análise, a gente pode falar que ele não detém mais. Porque se o sujeito se presta a prática de um crime dessa natureza, alguns freios ele já não tem mais. Digo mais, né? Se a gente imaginar aí que alguns, tirando um pouquinho desse foco, mas aqueles crimes em que os próprios genitores são os acusados de ser sujeito ativo, o pai ou a mãe são os acusados de praticar crimes sexuais contra os filhos. E notem, a maioria aqui dos senhores são pais, são mães. O instinto natural é de proteção, jamais de praticar qualquer mal, ainda mais, né, com essa vontade libidinosa. Certamente tem consigo algum distúrbio, algum desvio. O grande problema é que aqui a gente não trata assim, né? A gente trata com pena e na grande maioria das vezes não resolve o problema. E aí voltando, será que esse sujeito ativo, se realmente ele praticou aqueles 5 crimes, ele não tem consigo algum tipo de patologia que merecia ser analisada? E aí, pessoal, a gente tem que analisar. Sei que, mas ela tem que morrer. Tomem cuidado com isso, é bem complicado, porque às vezes esse tipo de análise pode acontecer com alguém que está próximo da gente, com um vizinho, com um primo, né? Embora às vezes quando eu digo, e as pessoas falam, não, pelo amor de Deus, mas de verdade ninguém está livre da prática de um crime, né? A análise que a gente faz, olha, injustiça ou não, pode ser subjetivo, mas ninguém está livre de cometer um crime, né? Imaginem só, hoje você saindo da palestra e falar, pô, terminou cedo, né? Vou tomar um vinho, né? Toma lá 2, 3 taças, não, 2, 3 garrafas de vinho, né? Eu sei que não é o caso dos senhores, é um caso hipotético, claro, né? Só de forma pedagógica eu estou trazendo isso aos senhores. Só o simples fato de ser pego na condução de um veículo automotor e tido como embriagado, só por si só já é crime. Então, estou nem falando que se envolveu em um acidente de trânsito, mas só por isso já é crime. Então falar que jamais vai cometer um crime pode ser uma inverdade. Precisa pensar direito, né? Precisa pensar direito sobre isso. E já ir concluindo, pessoal, qual foi a intenção desse encontro, né? Então
né, como educador, como advogado, especialmente utilizando aqui o espaço que essa casa sempre promove, será que a gente precisa de um novo dispositivo legal para coibir o abuso sexual do transporte coletivo? Sim ou não? Sim, e aí eu tenho que me inclinar favoravelmente à tese de que sim. Né? Normalmente eu sou contra a criminalização de condutas. Eu acho que o direito penal só tem que ser utilizado quando as outras áreas do direito não foi capaz de solucionar. E se precisou do direito para resolver uma questão, é porque falhou na educação lá atrás. Né? Mas nesse caso em especial, precisa sim, acho que haver uma adequação aí até para cumprir a função social da pena, para que ela seja aplicada de forma exemplar e mais ainda que esses que se envolvam na prática desse tipo de conduta tenham um retorno do Estado a contento, né? Para que a pena de verdade cumpra seu papel, tá bom? Então eu quis com isso então, já deixo aí meus contatos, quis trazer mais essa reflexão.